Olá galera, meu nome é Diego e eu estou aqui hoje para a gente dar sequência ao nosso estudo das sequências, sendo que hoje nós vamos começar a falar sobre progressões aritméticas. E para nós estarmos iniciando, eu trouxe um problema motivador para a gente. João guardou R$ 5 na primeira semana de um ano e aumentou o valor que guardava em R$ 3 por semana até a 20ª semana. Quanto ele terá guardado na 7ª semana? Ou seja, eu quero saber qual é o valor que ele vai guardar ali na 7ª semana. Eu acho que vai ficar mais claro se eu reformular isso daqui. Se eu mudar a escrita disso para quanto ele guardará na 7ª semana, né? Tá joia. A gente vai puxar uma ideia do que a gente viu na aula anterior para estar montando a resolução desse problema. Então a gente sabe aqui, ó, que na primeira semana ele começa guardando R$ 5, certo? Na segunda semana, além desses R$ 5 que ele havia guardado, ele guarda mais 3. Ou seja, aqui eu somo mais 3 e na segunda semana ele guardou R$ 8. Na terceira semana, além desses R$ 8 que ele já havia guardado, ele pega e guarda 8 mais 3. Ou seja, ele guardou na terceira semana R$ 11. Na quarta semana, seguindo esse mesmo padrão, além daquilo que ele já havia guardado, ele acrescenta mais R$ 3 para guardar. Então, ele guardou 11 mais 3, e isso é 14. E ele vai fazendo esse esquema e vai seguindo esse padrãozinho. Aqui nós já estamos na sexta semana, onde ele guardou 20. Na sétima semana, que é o que o nosso problema pergunta, ele vai ter guardado R$ 23. Lembrando que essa sequência ela continua, né? Ela vai até o 20º termo. Mas, numa sequência pequena como essa, fica fácil a gente descobrir então que ele guardou até aqui R$ 23. A gente poderia ter complicado um pouquinho mais esse problema. E ao invés de ter perguntado, por exemplo, na sétima semana, igual a gente fez aqui, a gente poderia ter perguntado, e na 18ª semana? Acontece o seguinte, daria mais trabalho para a gente, mas se a gente quisesse montar uma lista, não seria impossível de montar essa lista, até porque até o 18º termo a gente conseguiria chegar. Mas, quando a gente tiver uma sequência com uma grande quantidade de termos e a gente quiser saber quem é o termo que está lá na frente, lá perto do fim, por exemplo, ou lá pelo meio, a gente pode pensar o seguinte, ó. Vamos olhar novamente para esse exemplo aqui. Na primeira semana, ele da primeira semana até a 7ª semana, nós temos 6 semanas pela frente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E o que acontece? E assim, a gente começa com R$ 5 lá na primeira semana. Mas nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos de
R$ 3. Ou seja, o que é que a gente fez que a gente pode estar fazendo para descobrir aqui esse valor? A gente pega o valor da semana 1 mais 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. 5 mais 18 é igual a 23. Nota que a gente chegou no mesmo 23 que a gente tinha lá em cima. E quando a gente tiver uma quantidade de termos muito grande, é mais fácil a gente pensar por esse caminho aqui. O que vocês têm que observar? Que eu espero que vocês tenham observado no caso. Quando eu queria a 7ª semana, eu parto de um valor inicial e até eu chegar lá na 7ª, eu tenho 6 aumentos, ou seja, é o 7 menos a primeira semana. Na nossa sequência aqui, eu perguntei na 18ª semana. Então, a gente pega o nosso valor inicial, que é 5, e soma com 17 aumentos de R$ 3. Por quê? Porque eu saio do começo e caminho 17 vezes até eu chegar no 18º. 17 vezes 3 é 51. E 5 mais 51 é 56. E com isso, nós descobrimos quanto é que ele vai guardar lá na 18ª semana. Simples, né? Então, visto um exemplo numérico para a gente entender como é que funciona, eu posso mostrar para vocês então a definição formal de progressão aritmética. Então vamos lá. Definição de progressão aritmética é a seguinte: a progressão aritmética, que também é chamada de PA, é uma sequência em que a diferença entre cada termo e o seu termo anterior é constante. Vamos pegar como gancho o nosso exemplo anterior. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. E vamos supor que essa nossa sequência ela seja infinita, tá? Só para manter aqui uma ordem. O que a gente observa aqui? Que do primeiro termo para o segundo termo, a gente tem um acréscimo de 3 unidades. Que do segundo termo para o terceiro termo, a gente também tem um acréscimo de 3 unidades. A gente também pode pensar da seguinte forma, que a diferença entre o segundo termo e o primeiro termo é de 3 unidades, da mesma forma que a diferença do terceiro para o segundo termo também é de 3 unidades. E isso vai sempre ocorrendo. Então, a gente pode generalizar e dizer que, em uma progressão aritmética, a diferença entre um termo e o seu antecessor imediato é sempre constante entre os termos que estão em sequência entre si. Nota que essa diferença aqui vai dar sempre a mesma coisa. E isso caracteriza uma progressão aritmética. É essa diferença, tá? Essa diferença na nossa progressão aritmética, de um termo para outro, ela recebe um nome especial. Essa diferença ela é chamada de razão. Tá? E essa razão ela é a diferença entre dois termos. Não preciso colocar dois termos, entre termos consecutivos. Né? Tá? A gente pode denotar da seguinte forma, como a n menos
um AN menos 1. Ou ainda, só para facilitar a nossa anotação, a gente pode colocar o seguinte: a razão ela vai ser nada mais, nada menos do que o A2 menos o A1, ou seja, a diferença entre dois termos quaisquer. Eu coloquei essa forma aqui em cima para vocês perceberem o seguinte: esse n aqui ele pode ser qualquer número. Então eu posso estar colocando A10 menos A9, A40 menos A39, tá? Que isso não vai influenciar na nossa obtenção da nossa razão. Nossa PA ela pode ser tanto crescente, como foi esse caso aqui, como decrescente. Por exemplo, eu posso catar aqui vamos lá, 8, 4, 0, menos 4, menos 8 e assim sucessivamente. Como é que eu vou saber se isso é uma PA ou não é uma PA? Eu tenho que observar o seguinte: o que está acontecendo de um termo para o outro termo é sempre a mesma coisa? Se for, é uma progressão aritmética. Então a gente vem aqui, ó, do primeiro termo para o segundo termo, reduziu 4. Do segundo para o terceiro também. E isso sempre aconteceu. Eu vou sempre subtraindo 4. Nesse caso, a gente faria o seguinte para a nossa razão: um A2 menos um A1 ficaria 4 menos 8, que é igual a menos 4. De um modo geral, a gente usa a letra R, tá? Mas isso não é obrigatório. Uma observação, no caso duas, né, observações importantes, é o seguinte: se a nossa razão for um número menor que zero, a nossa progressão aritmética, que é a nossa PA, ela é decrescente. Se a nossa razão for um número maior do que zero, a nossa PA ela vai ser crescente. Falei duas, mas eu vou colocar uma terceira. Se a nossa razão for zero, o que nós temos aqui é uma PA constante. Para nossa aula não ficar muito extensa, eu vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou trazer para a gente a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Então, até a próxima. Tchau, galera.